Boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs aqui presentes. É uma alegria receber o convite da casa e poder estar hoje aqui, então, para a gente ter essa conversa. Eu sempre digo que é uma conversa, porque quem está aqui é que mais precisa aprender, né? E sobre a conversa da noite de hoje, o tema escolhido foi sobre o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Para a gente começar a conversar, eu peço licença para ler a passagem de João, que fala sobre o diálogo de Jesus com Pilatos, quando Jesus foi preso, um pouco antes da crucificação. Pilatos, tornando-a entrar, pôs no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse-lhe: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o disseste, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Bem, meus irmãos, então a gente começa a nossa conversa hoje falando sobre esse diálogo, né? O que é que Jesus quis dizer para Pilatos? Então a gente imagina, Jesus foi preso no Sinédrio, Pilatos ali com Jesus, olha as acusações, não se convence, e vai lá e pergunta: mas és tu o rei dos judeus? Ao que Jesus responde: mas o meu reino não é deste mundo. Porque, claro, se fosse deste mundo, as pessoas que estariam à minha volta estariam me protegendo, eu não estaria aqui. Mas aí quando ele diz que não é desse mundo, então Pilatos deduz: mas então és rei de algum mundo, né? Porque daí ele retorna, volta: mas és rei? E aí Jesus diz assim: mas como que diz? Tu dizes isso de ti ou porque tu ouviste falar? E aí então ele explica que ele veio trazer a verdade. E aquele que entendesse essa verdade, entenderia as palavras dele. A que mundo é esse que Jesus se referiu? O mundo terreno da época, ainda não preparado para a verdade de Jesus. Um mundo que submeteu Jesus a um julgamento injusto, sem direito à defesa. Um mundo em que preponderava o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a luta pelo poder através da imposição, da violência, exigindo das pessoas submissão. Esse era o mundo que prendeu Jesus. Então Jesus vem e fala de um reino de verdade. E quando a gente pensa em Jesus vem e fala, e quando ele fala assim: eu vim à imagem e semelhança de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Aí quando nós pensamos em Deus, a gente se pergunta: mas Deus fala? A gente imagina Deus com boca, com olhos, com ouvido, Deus fala? E aí nós lembramos então do questionamento feito por Kardec no Livro dos Espíritos sobre os atributos de Deus, e lá a gente vê que Deus é imaterial. Então, se Deus é imaterial, não tem boca. Então, Jesus é o Verbo de Deus. Jesus veio trazer verdade sem uma visão estreita de um mundo convencional, de um mundo horizontal. Jesus veio falar do mundo das causas, de onde viemos e
para onde vamos. Mas ao mesmo tempo, no decorrer da pregação de Jesus, e a gente estudando o Evangelho, a gente vê que Jesus também fala assim: no mundo tereis aflições, mas lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. Então, olha, que mundo é esse que Jesus venceu? Por que Jesus venceu o mundo? Nós poderíamos nos perguntar. Porque Ele nos mostrou que a verdadeira autoridade, ela é conquista moral. Conquista moral. E as conquistas morais são atributos de quê? Atributo do Espírito imortal. E Ele veio nos ensinar que Deus não nos ensina a cada um de nós pela violência, pela imposição. Deus se utiliza do tempo. Por isso que naquele momento Jesus respeitou a autoridade de Pilatos. Porque nós podemos pensar assim: o Rabi que multiplicou o pão e peixes, que curou leprosos, que andou sobre as águas. Imaginemos os apóstolos naquele momento em que Jesus foi preso, né? Mas e por que então não sai daí, né? Se ele tinha condições totais de sair dali. Mas não, ele respeita a autoridade de Pilatos. Como a gente vê no Evangelho, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é isso que ele estava explicando para Pilatos. E que Pilatos naquele momento não estava conseguindo entender. Mas ao mesmo tempo, ele estava num dilema, porque ele não via, ele via um justo, um homem diante dele. Não tinha subsídios para condená-lo. Então era aquela briga do ego, do poder investido, com alguma coisa da consciência dele, porque ele chegou a fazer uma proposta: mas agora que é período de Páscoa, nós podemos soltar um dos prisioneiros. Eu não vejo nada para querem que eu solte Jesus? E o povo, o que o povo grita? Barrabás, Barrabás. Que tinha fatos concretos para que estivesse ali. Ele chega a ter algumas ideias, né, para sair daquela encruzilhada. Quando ele percebe que Jesus nasceu na Galileia, ele diz: não, mas então não é minha jurisdição, vou mandar para Herodes. Ele que se vire. Jesus é mandado para Herodes, depois Herodes manda ele de volta para Pilatos. Então, com as atitudes que Jesus toma e tomou durante toda a sua trajetória, quando esteve aqui na Terra, ele nunca, em nenhum momento, invalidou esse mundo material que nós vivemos. Pelo contrário, pensemos na magnitude de Jesus, governador do Orbe, Leon Denis trazendo essas pinceladas para nós. Então a gente pensa 4,5 bilhões de anos. E Jesus, esse governador, planejando. Agora imaginemos assim, né? Quem é governador tem todo um gabinete à sua disposição, né? Assessores, diretores, estagiários. É toda uma equipe. E ele veio, e ele escolheu onde ele iria vir, porque a gente também estuda que Jesus não vem para os sãos, Jesus vem para os doentes. Então ele escolhe. E ele ensina, desde o nascimento até a crucificação, com toda a sua realeza espiritual, se faz o menorzinho, nasce numa manjedoura. Muito bem. E durante a sua trajetória, qual é a túnica que Jesus vestiu? A de um carpinteiro. Mas para a gente avaliar essa realeza de Jesus, a gente tem que educar o nosso olhar, para que nós possamos nos aproximar desse evangelho que ele nos legou, sem essas amarras do pensamento convencional, estreito. Porque essa nobreza espiritual de Jesus, ele diz assim, é meta, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Foi o que ele nos disse. E esse alcance, ele exige o que de nós? Ele exige autoaprimoramento, esforço, e isso não se dá sem lutas,
sem superação, algumas vezes com lágrimas, com alegrias, com encontros, com desencontros. Mas o discurso de Deus, que se dá através de Jesus, é vida, porque Jesus nos fala através da sua vida. Ele não disse, façam isso, e ele não fez. Não, ele fez. E aí a gente encontra uma passagem no Evangelho de João também dizendo, no princípio era o Verbo, Deus era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e Jesus veio. Então Jesus é essa humanidade que Deus projetou para nós, na Terra, o homem integral. Quando o pensar, o sentir e o agir estão em comunhão. Quantas vezes a gente se pega, né? Mas como é que eu vou melhorar? Eu queria tanto ser assim ou assado, mas e como é que estão os nossos pensamentos? Às vezes o nosso mundo mental está ali, né? Porque ele é muito criativo. Então a gente já tem que ter um cuidado já logo nessa pequena semente, né? Porque ela vai ganhando asas. Então este homem integral, em que o pensar, o sentir e o agir estavam em comunhão. E por que a gente fala de Jesus o homem? Com o tamanho, poder fluídico, com todas as capacidades que ele tinha, ele veio e viveu essa humanidade. Jesus chorou. Jesus ia a festas, Jesus se alegrava, sorria, Jesus sentia saudades. Ele passou e sentiu tudo aquilo que nós também sentimos, como quer dizer para nós, não tem problema quando tu chorares, não tem problema se tu estás triste. Olha que humano, olha que próximo de nós. E por isso que nós podemos dizer que Ele é nosso modelo e nosso guia. Porque se fosse um guia inatingível, se Jesus viesse para cá e fizesse coisas extraordinárias que nós nunca poderíamos fazer, como que nós poderíamos chamá-lo de modelo, de guia, se fosse inatingível para nós? Mas não. Ele viveu na carne e passou por situações dificílimas. E quando a gente passa pelas nossas, até nem é tanto e a gente reclama tanto, né? Mas a gente vai chegar na fé, que Ele também nos legou. Então Jesus é essa mensagem de amor, né? E amor não se diz, amor se ama. E Ele amou. E aí quando a gente pensa nesse amor de Jesus, diz, mas como é esse amor? E aí eu lembro de uma vez uma entrevista com o Divaldo Franco, que ele dizia assim, se você só consegue ainda ter um amor de sensações, ame mesmo assim. Porque é esse amor que vai te levar a outros patamares. Jesus, o amor de Jesus é algo que... Aí a gente lembra da passagem da cortesã de Cafarnaum. Linda, linda. Ela encontra o mestre, olha para ele, e quando ela olha para Jesus, ela é tocada. Aquele olhar dela, o olhar dele mexe com ela, né? E ela se apaixona por ele. E vai até ele e diz, mestre, vem comigo, lá tu terás tudo que tu queres, tu serás tratado como rei, e 1000 promessas, né? E Jesus diz para ela, hoje não, amanhã talvez. E o tempo passa e Jesus já no final da pregação pública dele é chamado por uma senhora para atender uma moça que estava muito doente. Prontamente ele vai. Quando chega e olha uma mulher leprosa, cheia de chagas, a pele já se decompondo em alguns lugares, o cheiro muito forte. Ele olha, ela reconhece e diz, mestre, mas é agora que tu vens? Agora que eu já não tenho mais nada para te oferecer? Agora que eu estou assim? E aí Jesus olha para ela e diz, descubro uma luz no teu olhar e procedo assim por muito te amar. Este era o amor de Jesus. Esse amor tão grande, tão grande. E a gente está construindo.
Então, encontrar ou construir esse reino de Deus é processo íntimo. É processo íntimo, sem julgamento. Jesus não veio julgar. Tem um psiquiatra que também é psicoterapeuta, foi psicoterapeuta, pai da psiquiatria analítica, Carl Gustav Jung, que dizia que para ser iluminado, não basta andar como iluminado. É preciso dar luz à própria sombra. Por que a gente tem que dar luz à nossa própria sombra? É o autoconhecimento. É se conhecer, é se perceber. Para aí, então, se iluminar. E essa construção do reino de Deus em nós é processo. É processo, é tempo, é experiência, vivência. E é por isso que nós reencarnamos. É por isso que esse mundo material foi validado por Jesus. E é por isso que ele veio. E Emmanuel, várias passagens dele no livro Pensamento e Vida, mas ele nos deixa assim, algumas dicas, né? A exemplo da construção civil, da construção material, a nossa construção espiritual também exige alguns requisitos. E ele coloca planejamento, serviço, servir, vamos partir para ação, e ordem. E ordem. Disciplina. Disciplina é a síntese que nós devemos recorrer para que aí sim, com o pensamento em renovação, pelo estudo, pela vivência desse Evangelho de Jesus, nós possamos nos conhecer. Para então contemplar, servir e viver. E buscar esse homem integral. Então a obra desse reino está em curso dentro de cada um de nós. Jesus veio e nos deixou, veio das esferas divinas e nos deixou legados para viver entre nós. Exemplificou, para que nós pudéssemos prosseguir na construção desse reino, dentro de cada coração. E a realização dessa construção, meus irmãos, se dá aqui e agora, na Terra. Por isso, então, que eu falei, Jesus veio e por isso nós reencarnamos. Só que às vezes aqui a gente complica um pouquinho as coisas. Kardec perguntou ao Espírito de Verdade, e isso está na questão 922 por ali do Livro dos Espíritos, o que seria a felicidade? O que os Espíritos responderam? O que seria a felicidade? Sob o ponto de vista material, para nós que estamos aqui, vivendo na Terra, encarnados, seria a posse do necessário. Viver bem. Viver bem com o que a gente tem, a posse do necessário para viver. Só que às vezes só a posse do necessário não é suficiente para nós e a gente está sempre em busca de mais, e aquela correria e ansiedade. E Jesus, como viveu? Jesus nos ensinou pela simplicidade. Tamanha sua realeza espiritual, se fez o mais humilde. E sob o ponto de vista moral, o que será que os espíritos respondem? Sob o ponto de vista moral, é a conquista do espírito. Porque nós levamos, nós vamos construindo e nós levamos. O que será que é? Consciência tranquila e fé e esperança no futuro. Então, se eu tenho consciência tranquila, tá tudo certo. E apesar de tudo que me acontece, não acontece por acaso, porque se eu estou aqui é porque eu estou com uma nova oportunidade de refazer, de aprender, de trabalhar nessa construção do meu reino. E apesar de tudo isso, eu tenho esperança e fé no futuro, eu posso ser feliz. E foi isso que Jesus fazia o tempo todo. A gente via Jesus ansioso, mestre, poderia atender? Ele parava, ele ouvia, ele olhava nos olhos das pessoas. Não dava com pressa. Almoçava na casa de um, tomava um cafezinho na casa de outro, tinha um casamento, ele ia no casamento, se alegrava,
Tinha alguém doente? Ele ia. E aí continuava. Então, nós estávamos falando que ele vestiu a túnica de carpinteiro, né? Com essa grandeza de Jesus, ele podia ter escolhido qualquer profissão para vir para cá, mas escolheu de carpinteiro, entre tantas possíveis. E por que será que ele escolheu de carpinteiro, né? O que faz um carpinteiro? O que faz um obreiro? O que faz um operário? Constrói bases, constrói pilares de sustentação. Então, até isso também é lição, porque Jesus está nos convidando para nós construirmos este reino de Deus em nós. A começar pela base, não precisamos dar saltos, vamos com os nossos passos, né? Bem, ele vem, passa pelo processo, pela experiência na carne, como nós passamos, né? Ele sofre, ele ri, ele se alegra, ele chora, mesmo com a sua realeza espiritual, mesmo com o seu imenso potencial. Um rei que nasce numa manjedoura, que conquista pelos seus atributos morais, que exemplifica pelo amor, que lava o pé dos seus amigos, que se abaixa e lava o pé dos seus amigos, que se faz o menor, mostrando que a verdadeira realeza não é a do poder, a da ostentação, a da vaidade, mas é saber utilizar a humildade, porque humildade não é subveniência, não é a gente se fazer de coitadinho. Humildade é quando a gente reconhece aquilo que a gente pode fazer e faz. Se eu tenho um talento, se eu tenho alguma coisa que eu posso contribuir, eu vou lá e vou servir. Eu estou sendo humilde. Agora, se eu não posso fazer, eu não vou fazer aquilo que eu ainda não sei, porque senão eu estou sendo orgulhoso. Então, humildade é trabalhar com limites e potenciais. É fazer o que está ao nosso alcance. E Jesus fez tudo o que ele pôde. Muito bem. Para que a gente entenda agora por que será que Jesus foi condenado? Será que a gente já se perguntou? Mas por que levaram Jesus para Pilatos? Qual era a acusação contra Jesus? Neste livro, chamado Pontos e Contos, do Espírito Irmão X, por Francisco Cândido Xavier, há várias passagens, e eu vou ler só um trechinho, só para contextualizar para vocês, um diálogo. Após uma das pregações do mestre, ele estava observando a multidão e chega até ele Melebel. Melebel era um assessor jurídico do Sinédrio. E ele vem conversar com Jesus, mas já com aquela intenção, né? Então ele diz assim: Senhor, indagou o exultante, és em verdade o arauto do novo reino? Sim, respondeu o Cristo, sem titubear. Em que alicerces está estabelecida a nova ordem? Prosseguiu o oficial do Sinédrio, dilatando o diálogo. Em obrigações de trabalho para todos. O interlocutor esfregou o sobrecenho com a mão direita, evidentemente inquieto, e continuou. Instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica? Como não? Assentou o mestre, sorrindo. E qual a função dos melhores? Melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Ajudarão aos maus, a fim de que esses se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres, para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, tornou Melebel desapontado, quem ditará semelhantes normas? O amor pelo sacrifício que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime?
a compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, como tudo isso é estranho, considerou o noviço alarmado. Desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Sim, aclarou Jesus, abertamente. Dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor que somos credores, uns para com os outros. E a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecidos no mundo. Vejam, por que Jesus foi condenado? Por que foi levado preso? Porque ele veio trazer uma verdade. Ele veio trazer uma verdade. Quando ele disse lá para Pilatos: o meu reino ainda não é deste mundo, porque eu vim trazer a verdade. Só que as pessoas não estavam preparadas para ouvir a verdade. Então ele foi considerado um subversor da ordem. Imagina, abalou as estruturas, né? Incomodou muita gente poderosa. E por ele dizer, quando a gente tem lá no livro dos Espíritos, a Kardec perguntou aos Espíritos o que é a caridade, que foi que Jesus pregou, né? Perdão das ofensas, indulgência com as faltas alheias, beneficência para com todos. Jesus confirmou que o reino de Deus, que é aquilo que ele veio trazer, as verdades para o crescimento e para a evolução do ser humano, eram baseadas nisso. E aí foi preso, condenado e crucificado. Meus irmãos, agora, antes de finalizarmos, tem uma passagem de Jesus, e eu já escutei por duas ou três vezes, pelo Dr. Sérgio Lopes, que é um psiquiatra e palestrante espírita, e ele nos traz essa passagem por Humberto de Campos. Jesus, no momento da crucificação, olhou para baixo e não encontrou seus amigos. Estava ali João com Maria, mas João estava tão preocupado em amparar Maria, imagina a mãe, né, naquele momento. Mas ele olhou da cruz e ele lembrou dos apóstolos, dos amigos, ele lembrou de Pedro, das caminhadas, das conversas, do culto no lar. E naquele momento, conta Humberto de Campos, que ele sentiu saudades e chorou. Chorou sentindo falta dos amigos. E naquele momento de fragilidade, naquele ponto de fragilidade de Jesus, aparece aquele espírito trevoso que várias vezes tentou Jesus. Imagine o potencial ofensivo desse espírito para confrontar Jesus. E ele aparece para Jesus na cruz, e ele diz: onde estão os teus amigos? Tu estás sozinho. Mas tu sabes que se tu quiseres, tu desce dessa cruz agora. Tu sabes que tu pode. Vem comigo. Jesus olha, e naquele momento ele começa a pensar assim: não, mas eles não estão aqui, não por não me amarem. E aí ele foi pensando em cada um, pensou em Pedro, mas Pedro estava com medo. Crianças espirituais ainda em crescimento. Foi essa fragilidade dele que fez com que ele não estivesse aqui, mas ele me ama. Judas imaginou o meu reino, um reino revolucionário. Não entendeu ainda
que o reino que eu vim trazer é o reino de Deus que se constrói pelo amor e pela paz. Mas ele também me ama. E assim conta Humberto de Campos que ele foi desculpando um a um dos seus amigos. E naquele momento, pelo pensamento, o Espírito percebendo, sai correndo, enfurecido. E é quando então Jesus olha para cima e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então conta Humberto de Campos que naquele momento o céu espiritual se abre. E ali todos aqueles assessores, todos aqueles diretores, toda aquela equipe de Jesus ali com ele. Anjos, arcanjos, todos ali. Sempre estiveram ali. Mas Jesus também, como eu disse do início, do nascimento ao fim, a cruz é a lição para nós. Ele chorou a nos dizer: não tem problema se tu choras. Ele sentiu saudade a nos dizer também: não tem problema quando tu sente saudades. Mas no momento derradeiro, ele nos mostrou fé. Ele nos mostrou coragem, ele nos mostrou fé a nos dizer: não desista nunca, por maior que seja a tua dificuldade, porque Deus está contigo sempre. Os teus olhos materiais podem não enxergar, mas tu nunca estás só. Então, meus irmãos, eu termino essa nossa conversa dizendo que Jesus não é aquele amigo distante na cruz. Ele é o nosso amigo vivo, é o nosso amigo celeste, ele está conosco. Ele nos impulsiona a amar, a perdoar, a prosseguir, mesmo diante das dificuldades que ele também passou. A nos dizer: prossiga, siga, eu estou contigo. Então, muito obrigada pelo carinho, pela paciência, que a paz do Mestre esteja com todos nós.